Na verdade, as minhas experiências elas começaram muito antes de eu ficar cego, né? Na verdade, quando eu fiquei cego, depois que eu tive a meningite, eu acreditei que eu não teria mais no caso, eu não teria essa mediunidade mais, no caso, de enxergar as coisas ou não. Mas enfim, veio desde pequeno já, eu já enxergava coisas, já sentia, mas eu não sabia definir realmente o que era, né? Aí, com o passar do tempo, foi passando, foi minha adolescência, e aí eu fui começando a enxergar vultos, e aí eu comecei a sentir energias, e aí, tipo, foi tudo, assim, como eu posso dizer, se expandindo, assim, foi tudo, e quando eu fiquei na fase adulta, parece que explodiu, assim, essa consciência, assim, a minha consciência se abriu, e eu fiquei, assim, entre os dois mundos, sabe? Tanto que teve algumas experiências que eu conto lá no meu canal, que até tu disse que chegasse a ver, mas eu tive uma meningite, né? Fui parar no hospital. Na verdade, pelo atendimento do SUS, né? Que foi muito complicado. Eu procurei vários atendimentos médicos e não fui diagnosticado. Por isso que eu acabei tendo uma lesão tão forte que acabei perdendo a visão, né? E aí eu fui internado no hospital. Aí eu perdi a visão logo na primeira semana. E aí foi logo onde eu tive a minha primeira, que eu digo ETM, né? Que aí porque assim, eu tinha tido outras visões, eu tinha enxergado já outras pessoas, tudo bem. Só que aí, como eu tinha ficado cego, pra mim eu iria parar de enxergar, né? Então, por um lado tinha sido bom, mas pelo outro lado não também, né? Tinha os dois gumes, né? Aquela faca de dois gumes. E aí, nisso, eu tava deitado na cama, na maca do hospital, eu lembro que eu tava cego, e eu lembro que sempre os enfermeiros vinham de um lado, porque a nossa audição, ela acaba melhorando, né? Conforme a gente perde a visão, ou, enfim, se tu perde a visão, tu melhora o tato, tu aprimora os outros sentidos, né? E aí quando veio um homem, eu olhei pra porta e tinha um homem. Eu disse, tá, voltei a enxergar, só que esse homem começou a andar pela parede, e eu comecei a me apavorar, só que ele começou assim, a andar como se fosse uma lagartixa, sei lá, mas ele não tinha um corpo de lagartixa, mas ele era, assim, muito horrível, horripilante, assim. E ele chegou do meu lado, e aí, no caso, ele desceu, assim, até aqui, eu lembro que ele parou aqui, e ele botou a língua, assim, como se fosse uma língua bem, sei lá, eu não sei explicar, mas ele começou a passar na minha cara, e eu falando agora, eu sinto essa sensação ainda até hoje, sabe? Foi horrível. Eu comecei a entrar em pânico, né? E aí a minha tia chamou o médico, e como os médicos não acreditam, eles falaram que era efeito do remédio, só que eu não sabia, eu sabia que não era, porque eu já tinha sentido isso antes, né? No caso, não dessa maneira, mas já tinha passado por outras experiências, né? E aí depois foi a segunda, que eu conto no meu canal, que eu digo que foi a EQM também, mas que pode ter sido também outra experiência, né? Vamos supor, da minha consciência estar fora do corpo, que eu estava, no caso, eu passava no hospital muito mais tempo dormindo, no caso, desacordado do que acordado. Eu estava num pré-coma, não cheguei a entrar em coma, mas eu estava assim, entre a vida e a morte. E eu lembro que antes disso, a minha prima que faleceu e a minha vizinha, que elas tinham falecido muitos anos atrás. E eu não estava nem pensando nelas. Quando eu olhei para o lado, elas estavam do meu lado e elas estavam com as mãos para frente e elas estavam de branco e me energizando, como se estivesse emanando energias para mim. E eu lembro que depois daquilo eu comecei a melhorar, eu tirei a sonda, né, e tudo mais. Mas aí eu tive a segunda experiência de EQM, que eu digo no meu canal, que foi que do nada, o meu espírito eu senti que saiu do corpo e eu estava na rua do hospital. Só que eu não sei se era a rua do hospital realmente. Tinha uma grama verde e tinha uma mulher toda de branco e ela foi se aproximando. E eu disse, que loucura, eu tô aqui no hospital, mas eu não tô com aparelho, não tô com nada. E essa médica, e aí eu disse pra ela, doutora, o que eu tô fazendo aqui? E ela disse, William, senta aqui que a gente vai conversar. E aí a gente sentou na calçada, e ela disse, tu tá bem? Eu disse, eu tô tentando ficar bem, né?
E ela disse, olha, tu vai passar por algumas experiências, mas é para o teu espírito evoluir, tu vai passar por provações, mas tu não vai morrer. Porque eu pedia pra morrer. Eu pedia muito pra morrer, porque assim, sabe quando tu tá no limite da dor? Pra você terem uma noção, eu sentia muita dor de cabeça. A meningite, no caso, ela afetou o nervo óptico, era no cérebro, então eu sentia muita dor, muita, muita mesmo, sabe? Então eu pedia pra morrer. E aí eu falo que eu não acredito nessas coisas de por acaso, porque, no caso, quando eu fui internado no hospital, era pra mim ter um medicamento. E não tinha pelo SUS. Só tinha o tratamento secundário. Se eu tivesse feito o tratamento primário, não estaria cego hoje. Só que aí o meu irmão entrou na justiça porque o medicamento era importado e era muito caro. Eu lembro que era 20 mil reais. E eu tinha que tomar 2 frascos, né? E quem é que tá pronto, assim, de uma hora para outra para ter esse valor, né? Ainda mais a gente de família humilde. Então, ele entrou na justiça e conseguiu. Só que quando ele conseguiu o remédio, o que acontece? A greve dos caminhoneiros. O remédio ficou parado com os correios no meio da greve dos caminhoneiros. Então, é que nem eu digo assim, ó, era uma coisa que era para acontecer. E eu sentia desde pequeno já que alguma coisa iria acontecer. Mas eu não sabia o que seria, né? Eu sabia que, eu sentia. Cada vez que eu ia fazendo um aniversário, eu sentia que estava mais perto. E Deus que me perdoe, eu falo até no meu canal, mas eu sempre achei que fosse um câncer, alguma coisa do tipo, né? Mas eu sabia que eu não ia morrer, eu tinha isso dentro de mim. Só que quando, um mês antes de eu internar no hospital, foi o aniversário do meu irmão, e eu me abracei no meu irmão e eu comecei a chorar do nada, e ele também. Eu tava sentindo, sabe? Tava pressentindo que algo iria acontecer. Então por isso que eu não acredito nessas coisas que foi por acaso, não. Eu acho que estava já para acontecer. Eu acho que isso foi, para mim, evoluir com o meu, tanto o lado espiritual como o meu lado como ser humano, né? Porque a evolução, ela é... O nosso espírito tem que evoluir, né? A gente veio aqui para evoluir. É no que eu acredito, né? Realmente. Mas, no entanto, é isso.